artistas chamaram Santa Rosa Barreto fez sucesso em uma exposição ao criar uma frase em que dizia: "Ah, você é brasileira? Eu amo brasileiras", que de início pode ser confuso, mas se tornou comum para mulheres que viajam para fora do país. A imagem da nação brasileira lá fora já é constituída por um povo carismático, alegre e festeiro, mas as mulheres ganham um contorno erótico e muitas vezes relacionado ao mercado do sexo, o que foi muito bem moldado pelo governo, como a especialista Celina Viana vai explicar. Bom, um órgão muito responsável pela sexualização das mulheres foi a Embratur, que é um órgão responsável por turismo, onde propagavam cartazes, pôsteres e cartões postais apenas com mulheres de biquíni ou seminuas, sambando ou na praia, o que denegria a imagem das mulheres e sexualizava. E isso por muito tempo aconteceu e apenas deixou de ser feito esse tipo de propaganda em 2003, mas ainda assim houveram as consequências, que eram piadinhas, comentários desnecessários para as mulheres nas ruas e em outros ambientes. E uma pesquisa da Unicef foi onde foi apontado que entre 2 milhões, cerca de 2 milhões de meninos e meninas que foram vítimas de importunação sexual, 10% desses eram brasileiros. Estamos aqui com 2 pesquisadores que estudaram a fundo tanto sobre a hipersexualização de mulheres negras e as consequências dessa erotização. Bom dia, Isabelle. Então, é fato de que a hipersexualização de mulheres negras está recorrente na nossa sociedade desde a época da escravidão, visto que as mulheres eram consideradas e tinham seus corpos considerados como objetos, elas eram expostas e apareciam muito em casas de prazer, elas iam para eventos onde burgueses brancos satisfaziam suas vontades e elas também eram obrigadas a se reproduzir entre si para elas virarem, para que essas crianças virassem propriedade dos seus patrões. Ainda tratam as mulheres negras como inferiores às mulheres brancas. Isso é um racismo estrutural. Né? A sexualização feminina, ela se dá a partir do momento que um homem acha que ele é dono da mulher. E na questão da mulher negra é pior ainda, porque trata a mulher como se fosse uma escrava, entre aspas. As consequências da hipersexualização das mulheres brasileiras são muitas, porém irei dar 3 exemplos, que são o ato dos homens subestimarem as mulheres, os assédios, que infelizmente acontecem recorrentemente às mesmas, e os estereótipos e padrões de beleza que a sociedade impõe a elas. O feminismo é uma pauta que, ao decorrer dos anos, vem ganhando muita visibilidade e sendo muito discutido por ser um assunto considerado polêmico, definido como um movimento que luta pela igualdade social e de direitos para as mulheres, buscando combater o modelo social baseado no patriarcado, os abusos e a violência. Sendo assim, podendo ser considerada uma forma de manifestação e revolta com relação ao imaginário sexual de brasileiras criado. Porém, é importante lembrar que não se deve considerar um movimento feminista único, já que ele abraça vários grupos de mulheres em tempos cronológicos diferentes. Elas enfrentam desigualdades, mas em diferentes aspectos. No entanto, nesse caso, a situação afeta todas as mulheres e envolve a luta de todas elas, contra uma sociedade com pensamentos machistas e sexistas. Então o feminismo vem para justamente falar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Não existe movimento organizado sem uma demanda real da sociedade, né? Então o feminismo é um movimento que vem dizer, olha, a sociedade é machista, né? Desde a antiguidade. Toda essa erotização não vem dos tempos de hoje, e sim dos tempos coloniais, o que fica nítido na obra literária chamada Iracema, onde na trama a indígena seduz um português, o levando para um bosque, onde o dá uma poção alucinógena que o deixa inconsciente, e logo ali temos uma indicação de que eles transaram. O que é uma trama tirada fora de contexto, já que são os homens que costumam explorar as mulheres e não o contrário. No próximo bloco, veremos opiniões do povo sobre o assunto. Oi, você me dá uma boa, por favor? Olha a boa. Calma, Juliana. Assim sua saia pode rasgar. Ai, Bussunda, que fofo. Assim ela vai rasgar com certeza. Boa, só se for Antártica. Aprecie com moderação. O que você pensa sobre o feminismo? Eu acho extremamente necessárias ideologias feministas desde as suas origens e cada vez mais. O que você pensa sobre o feminismo?
vários. Qual a sua opinião sobre o feminismo? Ele desconstrói a figura da mulher, tentando aniquilar toda a sua potência diante de uma erradicar, né, as ideias e não equilibrar, ou seja, ele transforma as mulheres em objeto e não em sua potência como elas são. Como você se sente em relação aos padrões estipulados na sociedade? Eu acho que eu demorei muito tempo para me desprender dos padrões. Eu sempre busquei me encaixar dentro dos padrões. E só de uns 2 anos para cá que eu comecei a gostar de mim da forma que eu sou, que eu estou no meu momento, com a minha idade, com as minhas características físicas, com as minhas características psicológicas. Como você se sente em relação aos padrões estipulados a mulheres pela sociedade? Não, eu vejo que a sociedade está melhorando, né? Mas ainda existe um outro setor da sociedade que acha que a mulher tem que ser subordinada a esse poder masculino. Eu acho que hoje as mulheres estão conseguindo avanços fundamentais, como o direito a estar no lugar onde ela quiser, o direito ao próprio corpo, né? Mas a padronização, por exemplo, quando a gente vê um carnaval, quando a gente vê a TV, ainda existe o corpo perfeito da mulher. Quando a gente está no Instagram, né, existe um padrão perfeito. Então ainda existe a padronização, apesar dos avanços sociais conquistados pelo feminismo. Como você se sente em relação aos padrões estipulados na sociedade? Eu não deixo isso metido, não. Acho que cada um tem uma beleza. E acho que se você for focar só na estética, você não vive. Pra mim, cada pessoa é única. Você já presenciou uma situação de assédio cometida por outro homem? No carnaval isso tem muito, né? Tanto do homem, às vezes, hoje é muito mais intensa a mulher, entendeu? Eu vi uma cena essa semana em que, no período de carnaval, que se fosse um homem fazendo isso, seria caracterizado como assédio e estaria nas manchetes de todos os jornais. Mas como foi uma mulher que forçou um beijo de um repórter, não teve nenhum tipo de notificação. Ou seja, não é o ato em si, mas quem pratica em si. Você já presenciou uma situação de assédio cometida por outro homem? Já. Eu estava mesmo numa festa com um amigo, né? E ele o tempo todo em cima da menina. Eu falei, cara, para. Ele o tempo todo em cima da menina, ele ficou puxando a menina. Até que eu fui lá e falei, irmão, sai daí, cara. No último carnaval, por exemplo, eu tava com a minha esposa, veio um cara pra cima da minha companheira dele, então tava do meu lado. Aí a minha esposa falou, tá maluco, meu irmão? Ela falou assim pro cara e o cara levou um susto, porque achou que eu iria reagir, mas ela que reagiu. Mulheres pretas são vistas desde a escravidão como um produto a ser comercializado e dificilmente incluída nos padrões femininos. Qual a sua opinião sobre a hipersexualização de mulheres negras? O corpo, principalmente da mulher negra, o tempo todo ele foi direcionado para 2 pontos. E durante muito tempo, tanto até nas obras literárias, você vê a mulher negra como um objeto. Sempre o quê? Ou para o serviço masculino ou para o prazer masculino. Você já passou por alguma situação que foi assediada? Já. Falaria como foi? No ônibus, eu morava em Salvador ainda. E eu ia pra minha dentista, né? Fazer tratamento dental e tal, sozinha. E eu sempre. Eu era bonitinha quando eu era nova, né? Quando eu era bonita. E aí eu tava de sainha, de blusa, e o cara sentou do meu lado e começou a tomar a minha perna. E aí eu senti aquele assim. Eu não soube o que fazer. Em algum momento você se sentiu subestimada por um homem? Muitas vezes. Como? No mercado de trabalho, na faculdade, na parte acadêmica, diversas vezes. O que você pensa sobre a frase? As mulheres brasileiras são mais erotizadas se comparado a mulheres de outros países. Isso é fato. Vocês observarem as reportagens que se tem por diversas partes do mundo. Primeiro porque o costume brasileiro na tipificação de roupa é completamente oposto de uma cultura europeia, né? E as mulheres aqui, elas se exibem mais no sentido de se expor da valorização do seu corpo, enquanto elas, na grande parte da Europa, não há esse tipo de exibição. O que você pensa sobre a frase, as mulheres brasileiras são mais erotizadas se comparado a mulheres de outros países? Eu acho essa frase bem potente, porque se a gente pensar na nossa principal festa, que é o carnaval, a gente vai ver isso, né? A rainha de bateria, ela vem na frente por quê? Para chamar a atenção da bateria,
né? E para abrir ali um padrão, né, de desejo, né? O que você pensa sobre a frase as mulheres brasileiras são mais erotizadas se comparadas às mulheres de outros países? Então, eu acho que a erotização depende de cada um, tipo, do comportamento de cada um, como você se porta, se isso é bom pra você ou não. E às vezes, dependendo do comportamento,